Meus amigos, boa noite. Estamos de volta. Antes de começar o nosso trabalho, uma explicação com relação a esse quadro que vocês estão vendo aí. Há uns 5 anos, talvez 6, estivemos em João Pessoa, na Paraíba, para dar esse curso de antibióticos e eu vi esse quadro faz parte de um mural no auditório do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. A pintura me encantou. Eu fotografei e transformei numa espécie de papel de parede da minha aula de tetraciclinas. Aqui nós temos uma família de antibióticos que perdeu o prestígio com o passar do tempo por dois motivos. O mais importante é a questão da resistência cruzada entre todos os componentes do grupo. Isso estragou, de certa forma, o grupo. Não invalidou, mas estragou. E outra razão importante é que as tetraciclinas deixaram de ser usadas em infecções graves pela via parenteral porque causava muito inconveniente, principalmente flebites. Então, é um grupo que está ressuscitando agora, nós veremos daqui a pouco como e por qual motivo. Mas mesmo as velhas tetraciclinas ainda têm boas indicações. É uma pena que elas não estejam no arsenal terapêutico do SUS, mas trata-se de antibióticos que são acessíveis e têm a sua utilidade. Vamos começar. São antibióticos de amplo espectro, é verdade que esse espectro estreitou um pouco com a resistência microbiana, e são bacterostáticos que interferem naturalmente com a síntese proteica da bactéria. Então fica implícito que uma tetraciclina, que tem que agir no ribossomo, tem que penetrar na célula bacteriana. É importante essa noção para entender alguns fenômenos que vão acontecer. Aqui nós temos o grupo das tetraciclinas, o que restou. Então, nós temos dentro do grupo das tetraciclinas um componente que é chamado de tetraciclina. Nós temos a minociclina, doxiciclina, amadaciclina, ainda em testes, e a tigeciclina. Vejam bem, o laboratório farmacêutico que lançou esse antibiótico tentou desvinculá-lo das tetraciclinas, alegando que, na verdade, a tigeciclina é uma glicilciclina. Realmente é uma espécie de subfamília, mas nós vamos adiantando que as glicilciclinas são derivados das tetraciclinas e, consequentemente, nós consideramos como uma nova tetraciclina, com um potencial muito bom, com uma atividade muito boa, inclusive enfrentando bactérias multiresistentes, e essa é a razão por que eu disse agora há pouco que o grupo estava ressuscitando às custas dessa subfamília, chamemos assim, que não é um antibiótico, digamos, de uma espécie, de uma característica nova. É um antibiótico derivado de uma tetraciclina, mais especificamente minociclina. Mas vamos começar do começo. Falamos agora há pouco da questão da resistência. Vejam só, a resistência é cruzada, ou seja, se uma bactéria é resistente a uma tetraciclina, será a todas. Isso, consequentemente, prejudicou muito o grupo. E entende-se que essa resistência ela se instalou assim com uma certa facilidade, porque ela é mediada por plasmídio. Nós vimos insistindo desde a nossa primeira conversa que a resistência por plasmídio é extremamente perigosa porque é praticamente transmissível. E a maneira como a bactéria resiste à tetraciclina é impermeabilizando a sua membrana citoplasmática. Então, a tetraciclina não consegue penetrar e, consequentemente, não chega ao ribossomo para atuar sobre a síntese proteica da bactéria. Então, visto isso, nós passamos imediatamente à farmacocinética das tetraciclinas. Disse agora há pouco que elas deixaram de ser utilizadas pela via parenteral por conta de provocarem flebite. Então, hoje, as tetraciclinas clássicas, com exceção da tigeciclina, das gliciciclinas, elas são usadas pela via oral e têm uma boa absorção intestinal. No entanto, é preciso considerar um fenômeno extremamente importante. Essa absorção é prejudicada por substâncias alcalinas e facilitadas por substâncias ácidas. Nós não aconselhamos a utilização de substâncias ácidas para facilitar a absorção das tetraciclinas, porque elas por si só já provocam irritação gástrica. Imagine associadas a substâncias ácidas. Por outro lado, nós salientamos que se alguém usa uma tetraciclina e sofre desconforto abdominal,
ou pirose ou dor epigástrica, não deve, pode, mas não deve tomar nenhuma substância alcalina, nenhum antiácido, porque essa substância alcalina, inclusive leite, vai provocar aquela ação do antibiótico e impedir a sua absorção. Então, é fazer com a mão e desfazer com a outra. A substância alcalina provoca aquela ação das tetraciclinas e, consequentemente, impede a sua absorção. É importante que nós, ao prescrevermos uma tetraciclina, orientemos o paciente para que ele não use com leite. É um costume do nosso povo tomar com leite para proteger e tem uma certa razão com outras substâncias, mas não com essa. Elas difundem-se bem por quase todos os tecidos e líquidos orgânicos, porém, tem uma preferência por tecido em crescimento rápido. E se nós associarmos isso à noção de que as tetraciclinas atravessam a membrana placentária, então nós podemos concluir que elas não devem ser utilizadas na gestante por conta dessa preferência pelo tecido em crescimento rápido, leia-se embrião e feto. Né? Então, em outras palavras, tetraciclina é teratogênica. Além disso, ela tem também uma preferência muito grande de fixação nos ossos, inclusive isso aí impõe uma limitação, ela não deve ser usada em crianças abaixo de 8 anos de idade, porquanto ela pode se fixar nas epífises ósseas e prejudicar o crescimento do osso, e além de mais, tem também uma preferência muito grande, uma fixação muito grande pelo tecido dentário. Isso vai dar um efeito indesejável, que veremos daqui a pouco, que são as manchas, a coloração permanente dos dentes, quando utilizado numa criança ou no recém-nascido, um lactente, ou até mesmo durante a gestação. Não atravessam bem a barreira meninge, isso aí não tem mais nenhum valor, porque ninguém vai pensar em tratar uma meningite com um antibiótico utilizado pela via oral, mas é preciso pensar que a tigeciclina, que ao nosso ver é uma nova tetraciclina, ela é utilizada pela via parenteral. E, além de mais, as tetraciclinas têm alta concentração biliar. Isso é interessante, porque pode ser uma opção no tratamento das colangites, desde que a bactéria seja suscetível. Eliminação. Aqui nós vamos ver o seguinte, um grupo que não se comporta de forma uniforme. Nós vemos, por exemplo, que os beta-lactâmicos, todos eles se eliminam pela via renal. Vocês vão ver que os determinados antibióticos, como os macrolídeos, quase todos se eliminam pela via biliar fecal. Um deles se elimina pela via renal. Aqui nós temos eliminações variáveis. Por exemplo, a tetraciclina elimina-se exclusivamente pela via renal. Já a minociclina é eliminada pela via biliar fecal. No entanto, 10% do antibiótico que sofre esse processo de eliminação é reabsorvido, entra no chamado ciclo enterohepático e, portanto, vai ser eliminado pela via renal. É uma noção importante, porque, nesse caso, nós temos que considerar que nós temos duas tetraciclinas que passam pelo rim. Essa totalmente, essa parcialmente. Finalmente, a doxiciclina, que tem uma eliminação puramente fecal. Ela chega à luz intestinal cedida pelo enterócito. Ela não passa sequer no ciclo biliar. Porém, uma tetraciclina dessa, ela pode ser usada no indivíduo com insuficiência renal, porquanto não tem nenhuma relação com o rim. Agora vejamos os efeitos adversos. Comecemos com aqueles que são muito comuns, os digestivos. Então, é muito frequente o aparecimento de pirose, náuseas, vômitos, diarreia. E ressaltamos que, neste caso, não se deve usar substâncias alcalinas para aliviar essa pirose. Outro efeito importante, que esse aí é comum a todos os antibióticos de amplo espectro, é a possibilidade de desbacteriose, ou seja, a tetraciclina atuar sobre o componente da biota intestinal, deprimir essa biota e permitir a superposição de uma biota patogênica representada, por exemplo, por Cândida. Outro efeito que é preciso considerar é que as tetraciclinas têm sido responsabilizadas por hepatite graves em gestantes. Não se sabe exatamente qual seria o mecanismo, mas tem acontecido com uma certa frequência e existe essa correlação. Além de mais, coloração dos dentes é uma coloração permanente, que vocês podem ver aqui, essas manchas dentárias, elas são indeléveis, e nós temos, pelo menos aqui em Maceió, 2 casos documentados de ulceração de esôfago, do terço inferior do esôfago, em pessoas que estavam usando tetraciclina continuamente
para o tratamento da acne, que é uma das suas indicações. Muito bem. Outra complicação importante, uma complicação renal, é a chamada síndrome de Fanconi, que consta de glicosúria, proteinúria e fosfatúria, e é provocada, bem, mas aí nós podemos ficar tranquilos, pelo uso de tetraciclina vencida. Vale salientar que essa síndrome de Fanconi, causada pela tetraciclina ou pelas tetraciclinas, é uma fenocópia da síndrome de Fanconi, que é de natureza genética, né? Mas é um efeito que pode ser muito bem evitado, porque é interessante se verificar o prazo de validade do antibiótico. E, finalmente, nós chegamos, por exemplo, à possibilidade muito rara, mas de qualquer maneira relatada, de ototoxicidade com minociclina, miopia transitória com qualquer tetraciclina, e essa questão aqui que é extremamente importante, que limita a aplicação de tetraciclina em crianças, que é a deposição no tecido ósseo em formação, nas epífises, então prejudicando o crescimento ósseo. Contraindicações. Isso aqui é uma coisa fechada, não se discute. Quer dizer, foi discutido, lógico, e está estabelecido. Não se deve usar tetraciclina em crianças com menos de 8 anos de idade. Gestantes e nutrizes, nós chegamos até ao ponto de dizer que um atraso menstrual deve impedir a prescrição de uma tetraciclina, porque um atraso menstrual pode ser gestação. Insuficiência hepática, todas elas são metabolizadas no fígado, e insuficiência renal, exceto com a doxiciclina, que, como foi visto agora há pouco, tem eliminação puramente fecal, sem participação renal. Muito bem. Agora vamos para as indicações. Primeira delas, profilaxia do tétano, ou seja, quimioprofilaxia do tétano, porque, na verdade, profilaxia do tétano é vacinação. A vacina antitetânica é extremamente segura. Eu posso dizer que, na minha experiência, mais de 40 anos no hospital de referência para doenças infecciosas aqui em Maceió, nunca vi um paciente com tétano que tenha sido vacinado. Então, profilaxia é com vacina. Porém, se for necessária a quimioprofilaxia, tetraciclina tem uma ação muito boa sobre o Clostridium tetânico. Tratamento de cólera. Daqui a pouco vamos comentar de forma mais precisa, destrinçar um pouco essa questão da indicação da cólera e por que nós estamos falando de uma doença que aparentemente não existe. Além de mais, uretrite por clamídia ou ureaplasma, cancro mole, donovonose e linfogranuloma venéreo, psitacose, ornitose e tracoma, brucelose e peste. Notem que nós colocamos aqui sem destaque essas doenças que não são tão frequentes e que não são tão importantes quanto as duas primeiras nós listamos. E voltamos ao destaque. Sífilis nos alérgicos à penicilina. Logicamente, não se pode pensar em tratar uma gestante com tetraciclina, mas não sendo uma gestante, é uma boa indicação. Acne, uma excelente indicação, e febre maculosa brasileira e malária falcípara. Visto isso, nós passamos assim a detalhar aquilo que nós consideramos mais importantes. Por exemplo, na profilaxia do tétano, pode-se usar quaisquer das tetraciclinas, a dose é que vai variar. A minociclina, ela se caracteriza por uma meia-vida longa, bem como a doxiclina, então nós utilizamos 200 mg, 2 comprimidos inicialmente, primeira dose, e segue com um comprimido por dia a cada 5 dias. Já na doxiclina, mesma coisa, mesmo esquema. 200 mg inicialmente, um comprimido por dia durante 5 dias. Se não se dispuser de minociclina, doxiclina, ou o paciente tiver que comprar e precisar de um produto mais barato, nós temos a tetraciclina. Só que aqui nós teremos que utilizar 500 mg a cada 8 horas durante 5 dias. Com isso, a gente faz a quimioprofilaxia do tétano. Lembrando, mais uma vez, que tetraciclina sozinha não consegue evitar a doença. Cólera, uma excelente indicação. Cólera, como vocês sabem, é uma doença diarreica leve ou extrema. A diarreia pode ser tão intensa que o paciente precisa ser colocado nessa cama aqui, que é uma cama com uma lona impermeável, com um buraco, chamemos assim, um orifício aqui central, onde é colocado embaixo um balde para recolher as fezes, porque a diarreia é intensa, intensíssima, até que começa a ser controlada. É tão intensa que pode levar ao choque.
Nós temos aqui um paciente que chegou ao serviço chocado, pressão zero. Muito bem. O que é que nós temos a respeito de cólera? Vocês, principalmente mais jovens, podem pensar que nós estamos falando de uma coisa inexistente, de uma coisa de romance, de século XIX, talvez começo do século XX. Vejamos alguma coisa a respeito de cólera. Essa doença ela foi erradicada no Brasil em 1893, mas voltou 99 anos depois, porque ela continuou como uma doença endêmica em bolsões endêmicos no chamado subcontinente indiano, naquela época, formado pela Índia, Paquistão, Paquistão Oriental, que hoje chama-se Bangladesh. E ela voltou. Interessante é que, a partir da Índia, ela começou a se expandir para as antigas colônias portuguesas na África, que naquela época começava o seu movimento de independência, e nós pensamos que iríamos receber cólera a partir de portugueses que migrassem para o Brasil. No entanto, ela veio via Pacífico e não via Atlântico. A cólera entrou no Peru, do Peru desembocou na bacia amazônica e aí tomou conta do Brasil quase inteiro. Me parece que só escapou o sul, porque até o sudeste também sofreu. O responsável por essa epidemia que começou em 92 não foi o Vibrio cólera clássico, foi o Vibrio cólera O1 biotipo Eltor. Recebeu esse nome, que é o nome de uma cidade da Palestina. O Eltor foi responsável e manteve a cólera inicialmente como uma epidemia, em seguida como uma endemia. A cólera começou como doença endêmica até que repentinamente desapareceu. E nós ficamos assim perplexos, sem saber o que tinha acontecido, até ser revelado que, na verdade, a cólera, a doença, desapareceu porque o Vibrio cólera Eltor sofreu uma mutação que consistiu na perda do plasmídio de virulência. Então, ele passou a ser um saprófita. Ele continuou sendo encontrado nas águas, principalmente aqui onde eu tenho experiência, aqui em Alagoas, porém, sem virulência. Infelizmente, em 2018, no rio de uma cidade do norte de Alagoas, chamada Porto Calvo, o Vibrio cólera O1 biotipo Eltor foi encontrado, foi testado e readquiriu a virulência. Então, cólera, por si só, já é uma ameaça para nós. Mas, além disso, ainda precisa considerar que foi identificado um novo patógeno, uma espécie patógena, que é o Vibrio cólera O139 biotipo Bengal. Recebeu esse nome que foi identificado na Baía de Bengala, na Índia, e eu não vejo motivo para se pensar que, contando com a volta da virulência do Eltor e contando com um novo tipo virulento, que é o Bengal, eu não vejo por que pensar que a doença não pode voltar. Ora, nós sabemos que as cidades brasileiras não são todas saneadas. A minha experiência, por exemplo, com relação à cidade em que eu vivo, tem coisas belíssimas. Está aqui Orla de Maceió, linda, maravilhosa. No entanto, tem coisas feias, favelas. Então, isso, certamente, pode permitir que a doença retorne. Então, o que é que nós temos recomendado em nossas aulas? Uma atitude de vigilância epidemiológica. Ou seja, ocorreu um surto de diarreia, pense na possibilidade do retorno da cólera, seja pelo O1 ou pelo O139, Eltor ou Bengal. Qual a conduta? Providenciar uma coprocultura. Só que não se pode coletar as fezes, o resultado possivelmente não será positivo. É um pouquinho trabalhoso. Tem que se fazer um swab anal, cultura de um swab anal. Então, essa é a nossa recomendação. Mas vamos lá. Outra indicação, febre maculosa brasileira. É uma doença que ainda não existe entre nós, não foi documentada aqui no Nordeste. No entanto, é uma doença que acontece no Sudeste, Sul e Sudeste. O agente etiológico é uma rickettsia, rickettsia, e o transmissor é um carrapato, Ambrioma cajanense, conhecido popularmente como rodoleiro, carrapato estrela. Nós estamos falando de febre maculosa brasileira porque esse carrapato, o Ambrioma cajanense, que é oriundo do Sudeste, ele já foi encontrado no sul da Bahia. É como se ele estivesse migrando. Então, ele pode chegar. Aliás, pelo número de inscrições, eu penso que estou falando também para pessoas que estão em regiões onde essa doença existe. É uma boa indicação para as tetraciclinas. E aqui nós temos a clínica da febre maculosa brasileira, eu falo mais em função de divulgar
a sintomatologia para essa região onde a doença ainda não existe. É uma doença de início brusco, caracterizada por febre, mialgias, irritabilidade, agitação, confusão mental, sinais de irritação meningea, exantema, maculopapular, petequias, hemorragias e necroses. Então, vejam bem, é uma doença que pode ser confundível, por exemplo, com dengue hemorrágica, pode ser confundível com meningococcemia. Então, é preciso pensar também nessa possibilidade à medida em que esse carrapato continue nessa migração e chega até a nossa região. No caso da febre maculosa brasileira, nós teríamos a tetraciclina, 25 a 50 miligramas por quilo de peso dia, lembrando que tem que usar a cada 6 ou a cada 8 horas, doxiciclina, 100 miligramas a cada 12 horas, e, afortunadamente, porque essas duas substâncias são utilizadas por via oral, afortunadamente nós temos hoje a tigeciclina, que pode ser usado, deve ser usado, uma dose inicial de 100 miligramas, é parenteral, e 50 miligramas a cada 12 horas por via venosa. Outras indicações das tetraciclinas, sífilis, quaisquer das tetraciclinas, nas doses usuais, já foram vistas, durante 15 dias. No entanto, como não se trata da droga de eleição, que é a penicilina G-benzatina, evidentemente, é preciso que se faça o controle com VDRL, quantitativo, lógico, qualitativo não interessa, para verificar a regressão do quadro, a regressão da doença, à medida em que o VDRL vá baixando, digamos assim, a sua reatividade. Outra indicação, malária falcípara como adjuvante no tratamento multidrogas. É outra coisa que eu preciso justificar, principalmente para nós que vivemos aqui no Nordeste do Brasil, aliás, para nós que não vivemos na região Norte. Malária é uma doença hiperendêmica na Amazônia. No entanto, nós tivemos um surto de malária no estado do Espírito Santo em 2018. Então, não é uma coisa estranha que ela possa acontecer em qualquer região de pessoas que agora nos ouvem e nos veem. O que é que nós temos? Por exemplo, nós sabemos que malária é uma doença transmitida por anofelina. Então, vejam bem, eu não sei a situação dos outros estados, mas presumo que seja idêntica ao nosso, porque nós temos aqui a Carta Anofélica de Alagoas. Alagoas tem 102 municípios. Nesses municípios que estão pintados de verde, todos eles possuem anofelina. Então, para que aconteça malária, basta que chegue alguém com gametócito na circulação, ou seja, com forma sexuada do plasmóide na circulação, e o mosquito está aqui. Vai haver o grande encontro, que, aliás, já aconteceu neste município aqui. São Miguel dos Milagres, nos anos 90, melhor, nos anos 80, fim dos anos 80, nós tivemos um surto de malária. Alguém chegou da Amazônia com febre, não foi detectado, e está aqui. O anofelina está aqui para fazer o encadeamento. Então, não deve ser visto como uma doença esdrúxula, estranha, porque realmente ela pode acontecer. Outra indicação importante das tetraciclinas, acne. Nós sabemos que acne é uma doença da unidade Pilosebácea, e o agente etiológico é o Propionobacterium acnes, que é muito sensível às tetraciclinas. Mas as tetraciclinas na acne têm uma ação, além de, digamos assim, uma ação antibiótica, tem uma ação também importante que é de reduzir a secreção sebácea. E essa secreção sebácea é um meio de cultura para a bactéria. Então, ela não só vai atuar como antibiótico, mas também como redutor dessa secreção, favorecendo o tratamento. Nós temos aqui várias opções. Além de mais, as tetraciclinas são lipossolúveis e sofrem uma grande concentração nessa unidade pilosebácea. Então, as opções que nós temos: minociclina, 50 a 100 mg, uma ou duas vezes durante 30 dias. Doxiclina, 50 a 100 mg, cada 12 horas, 30 dias. Tetraciclina, 500 mg, 12 horas. Não precisa fazer aquela posologia, digamos, básica de 8 em 8 horas, porque o que nós pretendemos aqui é usar durante muitos dias para que elas se concentrem na unidade pilosebácea. E aqui vem um comentário que eu gostaria de fazer sobre uma tetraciclina que é usada especificamente para isso. É a limeciclina. Olha, a nossa experiência mostra o seguinte, e aliás não é só a nossa experiência, como a experiência de colegas dermatologistas, que diz o seguinte: o resultado com a limeciclina e a doxiciclina é um resultado idêntico, com a diferença que a limeciclina é uma tetraciclina muito cara.
Então, para quem vai prescrever, paciente do SUS também tem acne, também tem direito ao tratamento. Então, a limeciclina é inacessível. A tetraciclina não existe na rede pública. Se o médico tiver que fazer uma prescrição para um paciente do SUS, vejam bem, é preferível prescrever uma delas, especialmente a doxiciclina, que é uma tetraciclina que tem tido um bom efeito, segundo os dermatologistas, no tratamento da acne. Vamos agora às interações. Não se deve usar um antibiótico sem saber se ele vai sofrer alguma interação. Se a interação for boa, ótimo, vamos bater palmas. Se a interação for negativa, é melhor evitar. Primeiro, como todo bacteriostático, as tetraciclinas antagonizam o beta-lactame. Se a bactéria for sensível à tetraciclina, essa bactéria vai parar o seu processo de multiplicação. E os beta-lactâmicos só atuam se a bactéria estiver se multiplicando. Outro antagonismo importante que já foi falado e vamos repisar é o antagonismo com sais de cálcio, magnésio e alumínio. Esses sais provocam a quelação das tetraciclinas, impedindo a sua absorção. Nós vemos uma interação do que já falamos na nossa primeira aula, que é a questão da interação com os antiepiléticos, anticonvulsivantes, fenobarbital e dantoína e carbamazepina. As tetraciclinas aceleram a metabolização dessas três substâncias e o paciente que não tinha convulsão, porque estava tomando a dose correta, com essa aceleração do metabolismo pode sofrer essa convulsão, pode ficar descoberta. Então, é preciso atenção. Mormente, se o tratamento com a tetraciclina for prolongado. Vejamos agora as particularidades de cada uma. Comecemos com a fosfato de tetraciclina. Tem uma absorção oral razoável, permite a sua utilização por essa via, eliminação renal em atividade, meia vida de 8 horas, vamos respeitar, e a posologia básica é 20 a 40 mg por quilo de peso dia. Outra, minociclina, muito boa absorção oral, a coisa está melhorando, eliminação biliar, naturalmente lembrando que existe a absorção e aquela passagem pelo ciclo enterohepático, com reabsorção e eliminação 10% pela via renal. Dose inicial, 200 mg, ou seja, 2 comprimidos. Tetraciclina não existe suspensão, claro, não se usa em criança. 2 comprimidos e continuar com 100 mg a cada 12 horas. Depois encontramos a doxiciclina, excelente absorção oral, eliminação totalmente fecal, dose inicial 200 mg e continuar com 100 mg a cada 24 horas, que é a meia-vida dessa tetraciclina é 23 e uma fraçãozinha que pode arredondar para 24. Agora, vamos para um tipo assim, de tetraciclina muito interessante, infelizmente, ou felizmente ainda em testes, que é a amadaciclina, derivado da minociclina, é utilizado pela via oral, tem um espectro amplo, notem bem. Dentro dos gram-positivos, tem a virtude de atuar sobre Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Nós continuamos com essa tradição de dizer resistente à meticilina, mas seria melhor que nós disséssemos, meticilina não existe mais. Então, resistente à oxacilina, que é a isoxazolil-penicilina ainda no mercado. Ação também sobre enterococcus resistente à vancomicina e ação sobre o Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina. Então, muito interessante. Já com os gram-negativos, ela consegue lidar com Escherichia coli patogênica, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae B. Então, é uma promessa muito boa. Eu repito, infelizmente ou felizmente, está em testes. Vejamos o que é que vai sair daí. Chegamos agora às glicilciclinas. Eu já disse exaustivamente logo no início que eu considero as glicilciclinas como derivado das tetraciclinas e não um novo antibiótico. Nós podemos, no máximo, considerar como uma subfamília das tetraciclinas. Então, aqui a gente vai ver o seguinte, tem virtudes. Antibiótico semissintético derivado de uma tetraciclina, espectro alargado, isso é a primeira grande virtude. Outra grande virtude, menor sensibilidade aos mecanismos de resistência bacteriana. Então, claro, o comportamento mudou, mas nem por isso deixa de ser uma tetraciclina. Ação sobre multiresistentes, gram-negativos e gram-positivos. Agora, uma limitação, que não desmerece ninguém.
não agem sobre pseudo-hormônio e proteus. Para agir sobre pseudo-hormônio é preciso ter muita virtude. A única glicilciclina que está sendo utilizada é a tigeciclina, com o nome comercial de Tigacil. Então, quem é tigeciclina? É um antibiótico derivado da aminociclina. Então, é uma tetraciclina. As virtudes foram enumeradas, amplo espectro, ação sobre bactérias multiresistentes, etc. Agora vejamos defeitos. Defeitos de origem. Nós veremos daqui a pouco que as limitações e contraindicações da glicilciclina, da tigeciclina, são as mesmas das tetraciclinas, a mesma coisa. Vamos lá. É bacteriostático, como só vai acontecer com toda a família, age sobre a síntese proteica da bactéria, ligando a nível do ribossomo. E agora vejamos a sua farmacocinética, utilizadas pela via parenteral. É um antibiótico que não pode ser, digamos assim, vulgarizado, se me permite o termo, pela utilização oral. Pela sua potência antimicrobiana, pela sua ação sobre multiresistentes, pelo seu espectro alargado, ela deve ser usada realmente pela via parenteral. É um antibiótico hospitalar. Boa difusão plasmática, altas concentrações biliares e pulmonares, excelente, porém, não tem, como as tetraciclinas, capacidade de atravessar a barreira hematolicórica. Então, não determina níveis licóricos terapêuticos. Mais uma virtude. Nesse ponto, ela difere, digamos assim, da sua origem. Não interfere com o sistema enzimático do citocromo P450. Então, não há problema da utilização de uma glicilciclina junto com a eritromicina, carbamazepina, digoxina, contraceptivos, verdanafil, nada disso, porque não há interferência com o metabolismo de nenhuma dessas substâncias, que pode acontecer com as tetraciclinas, chamemos assim, velhas. Eliminação biliar fecal, 59%, e renal, 33%. Espectro antimicrobiano. Ação sobre cocos gram-positivos. Ora, na hora que a gente fala em cocos gram-positivos, a gente deixa de lado o Streptococcus pyogenes, que é muito sensível a outros antibióticos, penicilina, macrolídeo, sulfatrimetropina, etc. Vamos pensar em estafilococos sensíveis e resistentes à oxacilina, que já mudamos, em vez de meticilina, oxacilina. Meticilina não existe mais. Tem uma boa ação, aqui é bom, sobre enterococos, principalmente enterococos fecalis e enterococos faecium, e uma ação muito boa sobre o Streptococcus agalactiae, que compõe o grupo B da classificação do Lancefield. Já dissemos anteriormente e voltamos a repetir, que o Streptococcus agalactiae, que é encontrado na biota vaginal, ele tem sido responsabilizado por sepse em recém-nascidos, em situações gravíssimas. Aqui nós temos uma boa opção. Bacilos gram-negativos. Bom, são atingidos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, inclusive a KPC, que é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, Enterobacter aerogenes, Serrácea, Acinetobacter baumannii, hoje muito responsabilizado por infecções hospitalares. Agora há pouco, quando eu falei na indicação das infecções por Streptococcus agalactiae, eu dizia o seguinte, que tem muita importância por conta da possibilidade de sepsis em recém-nascido. E eu, aparentemente, me contradisse na hora que eu falei isso, porque nós sabemos que uma tetraciclina, e aqui nós estamos lidando com uma, tem uma contraindicação em recém-nascidos e gestantes. Mas vejam bem, é uma contraindicação que pode ceder a uma indicação maior se a vida desse recém-nascido estiver em jogo. Nós sabemos, por exemplo, vocês verão isso, que as quinolonas floradas, elas estão contraindicadas em crianças. No entanto, toda a UTI neonatal possui a quinolona florada injetável para aplicar numa situação especial onde a vida do recém-nascido esteja em jogo. Naturalmente, essa não seria a primeira opção. Nós temos outras opções mais seguras, mas se a vida da criança depender desse antibiótico, ele deve ser utilizado. Há uma ação também sobre anaeróbios, inclusive bacteroides frágiles. Isso é extremamente importante, porque essa é uma bactéria multiresistente e extremamente patógena. Efeitos indesejáveis. Aí sim, prestem atenção. Náuseas, vômitos, diarreia. Desbacteriose, é de se esperar. Né? Manchas dentárias, coincidência, né?
colite pseudomembranosa, pelo Clostridium difficile. Enfim, os mesmos das tetraciclinas. Limitações. Não deve ser usados em grávidas, nutrizes e menores de 18 anos, salvo numa situação especial onde não exista outra droga que possa substituí-lo. E a grande limitação, não age sobre pseudomonas e proteus. As indicações, nós temos as infecções complicadas de pele e anexo, infecções abdominais por Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumonia, inclusive KPC, Enterococcus fecalis, Streptococcus aureus e Bacteroides fragilis. São as principais indicações. Resistência. Aqui nós temos um mecanismo diferente. Nós vimos agora há pouco que é preciso que nós nos fixemos nesses mecanismos variados de resistência. A bactéria é esperta. Ela sempre procura resistir. Desde o primeiro dia que nós começamos a usar o antibiótico, ela já está planejando e começando a construir o seu mecanismo de resistência. Nós vimos que para as velhas tetraciclinas, chamemos assim, a resistência se dá por impermeabilização da membrana citoplasmática, impedindo que o antibiótico penetre na célula bacteriana. Aqui nós temos um mecanismo muito curioso, o da chamada bomba de efluxo. O antibiótico consegue penetrar na célula bacteriana, porém, antes de agir, uma proteína de transporte retira o antibiótico da célula bacteriana. É uma coisa frustrante, esse mecanismo de resistência chamado bomba de efluxo. Doses, inicialmente 100 mg, parecido com o antibiótico de origem, que é a aminociclina. Seguir com 50 mg cada 12 horas. Com isso, nós encerramos o capítulo tetraciclina e vamos agora para a nossa última participação. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.